Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião em Debate aqui da Infinity TV, hoje dia 14 de setembro, quarta-feira, na ensolarada Serra Negra, 16 horas e 6 minutos. Hoje ao meu lado aqui o presidente do Partido Verde de Serra Negra, Júnior Dallario, um dos primeiros que participaram aqui do nosso programa, e hoje novamente aqui para falar da reunião que aconteceu na última segunda-feira ali no Cotrim. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Chicão. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando aí pelo Opinião em Debate aí. É uma satisfação sempre estar aqui presente, conversando, trazendo a nossa opinião, trazendo novidades, né? Tá certo. A gente ontem veiculou a matéria, a reportagem que a gente fez lá em loco, lá na reunião do PV, e hoje a gente vai repetir aqui para vocês, e o Júnior está aqui para fazer algumas observações, contar um pouco mais detalhadamente aqui para a gente como é que foi a reunião. Temos também o Chicão, que hoje não estará na frente das câmeras, e sim ali da direção técnica, mas como adiantamos ontem, ele vai participar muito mais aqui do programa Opinião e Debate. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Júnior. Boa tarde aos nossos web espectadores. Começando mais um programa Opinião em Debate, hoje quarta-feira, ao vivo. Aquilo que a gente está sempre pregando agora, né, Roger? Nossos programas serão sempre pautados ao vivo. Não vamos, claro, salvo raras exceções, abrir espaço aí para programas gravados. Agora, quem tem cara e coragem vai ter que vir ao vivo aqui no programa Opinião e Debate. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui, Júnior, né? Você trazendo aí algumas novidades a respeito da reunião ocorrida, né? E com o Partido Verde, trazendo as informações. A gente teceu alguns comentários ontem, mas a sua posição como presidente do partido será bem mais avalizada. Um bom programa a todos. É isso aí. Então aproveite que o programa está sendo ao vivo, ligue para a gente, mande sua pergunta para o Júnior Dallario através do telefone 19-3842-1632 ou através do e-mail contato@infinitytv.com.br e o Twitter @infinity_TV. Júnior, aquele dia antes de começar a reunião, todo mundo se apresentou, tudo. Eu falei que eu estava lá como jornalista, que não pretendo me filiar em partido nenhum enquanto eu for jornalista, né? Mas se eu me filiasse a algum partido, com certeza seria o Partido Verde, porque eu me identifico bastante com a causa verde. E cada vez mais está aumentando, né, Júnior, o número de pessoas que se identificam com o Partido Verde, né? Fala para a gente um pouco dessa questão partidária. Olha, Roger, a questão do Partido Verde é a consciência ecológica, né? É defender o meio ambiente, é defender a vida, que basicamente é isso, é defender o meio onde a gente vive, é defender a nossa casa, tá? E isso realmente tem tido uma aceitação muito grande, principalmente pela nova geração, que é uma geração que já está vivendo certos transtornos ambientais e está sendo educada de uma maneira diferente. Hoje em dia, uma criança pequena de 7, 8 anos já puxa a orelha do pai se ele jogar alguma coisa para fora do vidro da janela do carro, né? O que lá atrás, na minha época, vamos assim dizer, de criança, tá? A gente via de outra forma. Aliás, as pessoas nem prestavam atenção nisso, né? Mas hoje em dia não, já tá caminhando bem para esse respeito à natureza, para essa preocupação em recuperar o que as gerações passadas destruíram. E nós estamos aí defendendo o Partido Verde hoje, buscando o crescimento dele dentro da cidade, dentro do estado e dentro do país, né? E assim, cada cidade vai formar o seu estado, vai formar a união. Então o Partido Verde hoje ele já tem uma expressão nacional. Ele pode ser considerado ainda um partido pequeno dentro de Serra Negra, mas ele já está crescendo cada vez mais. E nós vamos fazer aí por ampliar ainda mais essa margem na próxima eleição. Vocês têm certeza disso. Legal. Registrando aqui a presença do Bob Zara atrás das câmeras. Um abraço, Bob. Daqui a pouco, se quiser fazer alguma pergunta, o microfone está à disposição aí, tá bom? Júnior, a gente estava comentando até um pouco antes de começar a reunião sobre a questão do Partido Verde nas últimas eleições ter cometido um certo equívoco ao não se coligar, e com isso até deixou de fazer um vereador, né? Queria que você falasse sobre isso. O Partido Verde
difícil colocar as palavras, às vezes a gente tem que pensar um pouco para dizer. Errou sim, errou sim. Nós deveríamos desde o começo ter feito uma coligação partidária para disputar as eleições. Nós tínhamos bons candidatos, como outros partidos tinham bons candidatos, mas eram poucas expressões, eram 2 ou 3 pessoas, e não foi o suficiente para fazer o coeficiente, para ter uma representação e poder defender Serra Negra junto à Câmara Municipal. Ter uma voz ali ativa, alguma pessoa que leve o problema que a gente está vendo, né? Porque às vezes é uma crítica que a gente sofre. Ah, mas vocês não estão participando de nada. Hoje nós não temos um vereador, hoje nós não temos um voto na Câmara Municipal. Ah, mas vocês, de uma certa forma, fizeram uma coligação branca com a administração. Sim, foi necessário naquele momento, foi uma decisão partidária, não foi unânime, mas foi uma decisão partidária. Só que nós não... Foi a nossa posição também, não exigir nenhum tipo de secretaria, nenhum tipo de contrapartida pelo apoio que nós demos na eleição passada. E o que acontece? Nós, com esse erro, que foi um aprendizado, volto a dizer, um erro que todos, o PT, o PSB e o PV aprenderam, dessa vez aqui nós não vamos cometer o mesmo erro, de forma alguma. Nós vamos estar sim junto a um grupo, nós vamos, talvez até colocando um nome à frente ou indicando um candidato a vice, mas nós vamos estar sim juntos, somando forças para pedir o voto da população e ter aí condições de defender a posição do Partido Verde, desta nova forma de pensar a política de Serra Negra e do Brasil, junto à Câmara Municipal e, quem sabe, aí também, né, junto à Prefeitura Municipal. Você falou agora sobre pensar na política. Muitas vezes a gente ouve falar de coligação, tudo, e a contrapartida, que é de exigir secretarias, esse tipo de coisa. Eu, na verdade, eu acho isso muito arcaico, eu acho que, na verdade, é um vício político que a gente se encontra hoje em dia em relação a isso, de fazer coligação e, caso for eleito, exigir secretarias. Pelo que eu percebi na conversa que teve aquele dia, não é esse o pensamento do PV, né? Ele sim contribui com a política como um todo. Não, por exemplo, ficar isolado numa secretaria porque fez parte de uma coligação, né? É isso, Júlio? Ou será que eu estou... Aí a gente tem que colocar 2 questões, tá? A primeira delas, o que é negociação política, tá certo? Onde você tem a participação efetiva no governo, onde você contribui e participa de uma secretaria, e a negociação dita politicagem, que é aquela negociação onde a pessoa, porque tem um partido pequeno ou porque tem uma certa influência em algum setor da sociedade, quer um emprego para ele, defender o bolso dele. Não é essa a nossa posição. Nós sim vamos participar da próxima eleição para ter participação política. Porque também não adianta nada eu pedir voto para A, B, C, ou pedir voto para mim mesmo como prefeito, e depois chegar ali na frente, não ouvir os companheiros. Não dar espaço para esses companheiros trabalhar. Porque uma coisa que todo mundo tem que ter consciência. O prefeito, ele encabeça um grupo. O prefeito é o nome que você vai pedir o voto. Mas as pessoas vão estar por trás e vão estar trabalhando. O prefeito não pode ser o secretário de Educação, ser o secretário de Turismo, ser o secretário de Obras Urbanas. Não, ele está ali chefiando um grupo. E é esse grupo que nós temos que compor, com respeito, com compromisso por Serra Negra, com ética, tá? E não com politicagem. E é isso eu tenho conversado sempre até com meu amigo André Paduro, uma pessoa que eu já deixo um abraço grande aqui, que é uma pessoa que eu respeito muito, que é isso, participação política não é politicagem. E a gente tem que ter muito bem a diferença nisso. Porque senão as coligações só vigoram durante a campanha. Chega depois que é eleito ou não, fica cada um por si. Eu não acho isso muito benigno para a sociedade. Júlio, e como é que estão as conversações dos partidos, do PV com os outros partidos? As conversações políticas, elas estão iniciando, tá? A gente vê algumas pessoas já se colocando como candidatos, a gente percebe que tem alguns nomes aí que estão já se colocando também como candidatos a vereador, alguns partidos querendo romper certas amarras e tentar, desde já, uma aliança diferente. Pela experiência que eu tenho, eu acho que ainda é um pouco cedo.
Tá? Mesmo porque dia 30 agora é que finda-se o período de filiações partidárias com o objetivo eleitoral. Não quer dizer que as pessoas não possam se filiar em novembro, dezembro, janeiro. Sim. Não é isso. Mas para se candidatar... Você que pretende ser um candidato a vereador, até mesmo disputar uma prefeitura, e queira participar da eleição, tem que se filiar a uma agremiação política até agora, dia 30 de setembro. Esse é o prazo eleitoral. Quem estiver filiado a um partido político até dia 30 de setembro pode ser candidato na próxima eleição. Quem não tiver filiação partidária não pode ser. E por isso que o Partido Verde já fez um convite aberto à população. Nós estamos buscando sim as pessoas que já participam da política, mas também você que tem vontade e não sabe para que caminho seguir. Você que nunca foi filiado a um partido político, venha para o PV, venha conversar com a gente. Estamos aí de portas abertas e vamos lhe dar uma chance também para disputar e sentir o peso de uma eleição. Legal. E foi amplamente divulgado o seu e-mail, seus convites aí, todo mundo recebeu, né, Júnior? E como é que foi o retorno? A gente sabe que na reunião teve 20 pessoas, eu considero um número bom, alguns falam que é pouco, outros falam que é muito. Considero um número bom porque a gente sabe que conversa política, o brasileiro ainda precisa de muito para se interessar por política, né? Independente de se filiar ou não. Mesmo porque tinha gente ali que não era filiado e estava lá para ouvir a proposta do partido. Como é que está sendo o número de filiações? Como é que está sendo a conversa com as pessoas novas que estão vindo para o Partido Verde? A gente tem que colocar algumas coisas. 20 é pouco ou 20 é muito? Depende, né? Se eu for ver as pessoas que lá estavam e o objetivo delas, eu digo para vocês que é muita gente com vontade de transformar a Serra Negra, muita gente com seriedade, muita gente ali que tem um objetivo para com Serra Negra, não um objetivo para com a política. Ali tinha uma pessoa aposentada da educação que estava preocupada com o ensino dos deficientes, porque ele disse que ele viveu uma experiência ele não especificou bem direito se é um neto, se é um parente próximo, que era deficiente auditivo e estava tendo muito problemas nas nossas escolas aqui. Faltava como é que eu vou colocar assim? Faltava um preparo para lidar com aquele aluno. E ele estava preocupado com isso e veio ali, não para ser candidato, não veio ali para se filiar ao Partido Verde porque ele quer ser vereador. Não, ele veio lá para dizer, gente, nós precisamos colocar isso no plano de governo do Partido Verde para a educação. A familiar dele não tinha deficiência auditiva. E é fácil falar que a educação tá boa, né? Por aí que nem falo, porque qualquer curso de licenciatura, Libras é obrigatório. Eu sou formado em letras e sei Libras. Tá. Daí a maioria dos professores devia de saber, né? Tá. Então é assim, eu considero, tá, numa avaliação da atual situação, tá, que a Secretaria de Educação é a melhor. Tá certo? Se alguém disser o contrário disso, está querendo achar pelo em ovo e não vai. A educação é a melhor secretaria da atual administração, como também foi a da administração passada. Isso aí eu não vou tirar. Agora, não quer dizer que a gente não possa trazer contribuições, não quer dizer que a gente não possa melhorar o serviço que já não possa ser melhorado. Perfeito, né? Tá? E esse senhor esteve lá presente com esse objetivo, dizendo, olha, aconteceu isso na minha vida, precisamos prestar atenção nesse fato. Para a gente isso daí só a participação dele, se fosse o único a estar lá, já tinha sido maravilhosa. Tá? E com relação ao convite que foi colocado a toda a população, é difícil você mensurar o retorno. Embora assim, eu não tive, a não ser assim, manifestações esporádicas de pessoas anônimas que não têm a coragem de vir dar a cara a tapa, né? Pessoas que, do meu ponto de vista, não é nem pessoa. Não, é tudo frouxo mesmo. É frouxo. Tudo frouxo. Ele tem que dizer isso, é frouxo. Tá? Mas 99% das manifestações foram de simpatia, foram de carinho, foram se dizendo lisonjeadas, porque foram convidadas, coisas que nunca tinham sido na vida. E ultimamente tinha uma senhora de casa ali, uma senhora do lado, você viu ali, que nunca participou de política, uma pessoa que trabalha muito mais às vezes que uma pessoa que está no mercado de trabalho, porque trabalhar em casa não é fácil,
né? E estava ali e foi lá, não, eu quero participar, eu vim aqui para saber como é que é, eu gostei de ser convidado. Gente que todos os partidos estão tentando com mulher, sabem que vão ter pelo menos 30% de mulher e não tem quadro para isso, e não conseguiram atrair nenhum nome novo, tá só aqueles mesmos, tá? Não que a gente não deva respeitar essas que estão participando, não é isso, mas a questão é, tem que surgir um novo, tem que aparecer novas opções, ou pelo menos preparar o caminho para que daqui, nessa ou na outra eleição, surjam nomes novos com qualidade e sejam boas sementes que consigam realmente germinar e trazer um futuro melhor para a Serra Negra. E o Partido Verde está aí para plantar coisas boas. Claro, e nada mais digno do que mandar convite, né? Tem partidos que estão aí agindo de outras formas para conseguir filiação, não é isso, Chicão? Vamos ficar aqui, Chicão. Eu gosto quando o Chicão participa aqui. Como se diz, aquela velha mania deles fazer política, né? Que eles não perdem a mania, né? E o pessoal acaba entrando, sempre acaba entrando. É isso que eu acho mais estranho. Mas como eu falei ontem, eu não condeno, porque, como o Júnior também falou, às vezes a pessoa precisa daquele emprego, precisa daquela condição e não está preocupada, né, com as consequências disso. E lá na frente, aí o pessoal volta-se para a gente e diz, né, Bob? Vocês têm razão, é verdade mesmo, os caras são tristes mesmo. Voltando um pouquinho na questão aí que foi colocada das secretarias, o Roger, é uma maneira nova de fazer política. Eu acho que o PT começou com isso, né? O próprio Lula, quando foi candidato à presidência, quando ganhou a presidência da República, ele loteou, no caso, né, os ministérios. E essa fórmula vem sendo copiada aí ao longo dos anos, né? E como evitar isso? Eu não sei como evitar isso. Realmente, se é o apoio, como o Júnior falou, político, ou se é o apoio da politicagem, né? A gente não consegue identificar qual que é qual a verdadeira intenção dessa pessoa. É complicado, não é, Júnior? Conhecer uma pessoa e o que vai pela cabeça dela é muito difícil, Chicão, tá? No dia a dia você realmente começa a conhecer, porque tem aquela historinha que você consegue enganar todo mundo uma única vez, muita gente algumas vezes, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, tá? Então, você não sabe qual é a intenção das pessoas que acabam se aproximando. A gente quer crer que sejam boas. Quanto à história de participação política e loteamento político de prefeitura, que é aquilo que eu falei para você, o que é político e o que é politicagem. O prefeito não vai conseguir governar sozinho, ele precisa compor. Agora, compor é uma coisa, trocar é outra. E o troca-troca é que deve ser evitado, tá? E a gente vê aí, a nível federal, que existe aí esse interesse muito grande pelas diretorias, principalmente do que se chama segundo e terceiro escalão, que é onde dá menos mídia, mas dá muito mais, existe muito mais facilidades para poder se trabalhar à vontade dessa maneira negativa, ruim, que prejudica o Brasil. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, mas como é que você vai fazer, Chico? Se você me enganar a primeira vez, a culpa é sua. Se você me enganar a segunda vez, a culpa é minha. Então aí eu tenho que conhecer as pessoas. Mas essa aproximação, esse primeiro momento, isso aí não tem como evitar, né? E, volto a dizer, é conhecimento, é no dia a dia. Aí você começa a conhecer realmente as intenções das pessoas, porque às vezes numa palavra, num comportamento, você fala, opa, não está aqui só porque quer ver Serra Negra melhor, não. Não está aqui porque está querendo defender a urbanização urbana. Não está aqui porque está querendo falar do Morro do Cristo, que há muito tempo se fala em tentar um aceiro protetor e nada se faz. Há muito tempo se fala em tentar resgatar a cidade da saúde e muito pouco se faz, né? O que acontece em Serra Negra hoje é que impera aquela mentalidade do piloto automático. Serra Negra vai porque está perto de São Paulo, Serra Negra vai porque tem um nome, Serra Negra vai porque tem um clima gostoso. Existe uma verdade nisso, existe. Mas a gente está percebendo que Águas de Lindóia, que Socorro, que Monte Alegre, que Amparo, que Jaguariúna, está crescendo a olhos vistos e nós estamos patinando. O porquê disso?
E aí surge uma coisa que o Partido Verde está defendendo, está conversando perante a sociedade, está tentando colocar na cabeça das pessoas, que foi falado na reunião, que é a questão da sequência administrativa. Não existe sequência administrativa em Serra Negra. Entra um, sai outro, e as pessoas acabam mudando certas coisas que não trazem a tradicionalidade. E aí eu vou dizer um exemplo que eu usei na reunião. Oktoberfest existe em Santa Catarina, tá? Há 30 anos. Sempre no mês de outubro. O Brasil inteiro, o mundo inteiro sabe que em outubro vai acontecer a Oktoberfest em Santa Catarina. Serra Negra, guardadas as devidas proporções, cada administração tenta fazer uma festa das nações e uma festa italiana. Vem o prefeito A e faz em maio. Vem o prefeito B e joga ela para outubro. Vem o prefeito C e joga ela de novo para julho. Volta o prefeito A e quer trazer ela de novo para maio. O que acontece? Não tem tradição. As pessoas se perdem. E o turista, que às vezes quer programar a visita dele em Serra Negra no mês de outubro, não sabe se vai ter a festa italiana ou não. E esse tipo de compromisso tem que ser um compromisso não partidário. Ele não tem que ser um compromisso de uma administração. Ele tem que ser um compromisso firmado junto com a Associação de Hoteleiros, junto com a Associação de Comércio. Esse tem que ser um compromisso com Serra Negra. Um compromisso que a população cobre dos administradores. Não é porque o prefeito é o A, é o B, ou sou eu um dia o prefeito, que eu faço do meu jeito. Não. Certas coisas têm que ser continuadas, tem que ter sequência administrativa. E isso nós vamos começar a bater. Nós vamos começar a conversar sério, inclusive com as pessoas que já estamos começando a conversar. Participamos de uma reunião outro dia onde todos os partidos estavam lá representados, onde várias pessoas se colocaram como candidatas. E nós vamos começar a cobrar isso. É um compromisso de que, se o prefeito for você, Roger, se for eu, nós vamos fazer sequência administrativa, nós vamos ter um compromisso com a população, nós vamos ter um compromisso em o nosso calendário, que vai ser proposto, ele tem que ser continuado. E a população tem que comprar esse calendário e cobrar dos políticos. Não é porque eu vou ser, aquele vai ser ou aquele outro vai ser, que eu vou mudar. Não. Certas coisas têm que ser continuadas. Essa é uma das propostas. Bacana. Mas eu dispenso o seu convite, eu deixo para o Chicão, seu prefeito. Só um comentário a respeito de evento, né? Eu fui agora buscar meu carro no mecânico e passei na Praçona. Tinha mais ou menos lá na Praça Sesc Centenário. Tinha mais ou menos uns 10 ônibus em volta da praça. O que aquele pessoal está fazendo? Está vindo dormir aqui em Serra Negra para ir na festa da Olambra. Só isso. Chicão, aí eu vou... Mas cadê o povo? Existe Cadê o povo do comércio? Cadê o povo? Onde está o povo que deveria estar no nosso comércio? Aí, Chicão, peraí. A nossa rede hoteleira é muito boa. A nossa rede hoteleira tem condições de suprir a deficiência que Olambra tem. Olambra tem uma festa tradicional que atrai público do Brasil inteiro e não consegue hospedar essas pessoas. Então aí, calma. Esse tipo de turista, de dormir, ele não é ruim, não. Calma. Mas poderia ser melhor aproveitado. Poderia. Tá, aí eu concordo com você. Então é assim, criticar que ele está vindo aqui, calma. Agora, existe uma coisa em Serra Negra que até hoje ninguém botou reparo, e eu já vou começar a falar aqui, porque é um outro ponto que nós vamos defender, que é a questão das flores. Serra Negra tem um clima muito bom para produzir flores. Hoje nós já temos 2 empresários produzindo rosas em Serra Negra. Eles produzem o botão, preparam o botão, que é aquela, tira o espinho, faz a embalagem e levam para ser comercializado em Olambra, tá? E o que acontece em Serra Negra hoje com a parte agrícola? Só se pensa no café. Não é ser contra o café, não é isso. O café ele é o carro-chefe, sim. Só que se a gente tiver os ovos distribuídos em várias cestas, a gente vai estar sempre ganhando. Claro. E quando a diversidade, não.
tá? A diversidade ela é importante. E Serra Negra, volto a dizer, tem um clima privilegiado para produzir flores, principalmente flores ditas ornamentais, que é aquelas assim que usa para fazer o paisagismo, tá? Essas flores vão muito bem aqui. E o que é que acontece? Ninguém está dando atenção. Estou falando aqui, produção de flores pode sim ser um carro-chefe para fazer uma festa no futuro, Chicão, tá? Para fixar mais o nosso morador da zona rural na terra, para que ele tenha condições de sobrevivência, para que você tenha também uma história para contar para as pessoas. Da mesma maneira, acontece com a agricultura orgânica. Serra Negra tem clima, tem público consumidor, porque tem o visitante e tem o público do hotel, tá? E por que não incentivar cada vez mais a produção orgânica de hortifrutis granjeiros? Ah, mas dá muito trabalho. Dá. Mas também tem um preço diferenciado de mercado. E na agricultura, só se fala do café. Exatamente. Tá? Volto a dizer, hein, Chicão? Não é ser contra o café. O café é sim o carro-chefe da nossa agricultura. Temos sim café de qualidade aqui para exportação. Temos sim condição de fazer uma festa do café em Serra Negra. Tá? Mas vamos abrir o leque. Serra Negra nunca vai produzir gado de corte com qualidade, porque a gente tem muito morro. Mas a gente pode pensar em ovino, em produzir carneiro de qualidade. A nossa região não vai se dar muito bem com leite. Mas, volto a dizer, nós podemos produzir aí flores, nós podemos trabalhar com outras frutas, lixia, que já tem alguns produtores aí trabalhando. Só que assim, a nossa lixia está sofrendo. Nós estamos com um problema de um microácaro que está atacando todas as lixias, que dá uma camada marrom nas folhas. Tem até um nome técnico eu não sei, tá? Tem produtor aí que está querendo cortar todos os pés de lixia dele porque não sabe o que fazer. E até agora alguém falou para eles como é que trata? Eu não vi nenhuma manifestação desse tipo, tá? Faltando apoio técnico, né, para o produtor agrícola, né, o Júnior? Falta apoio técnico para o produtor agrícola, de uma certa forma para o artesão, de uma certa forma para o comércio em geral. Falta apoio técnico para o turismo, não para explorar o turista, para cativar o turista. Isso eu já falei várias vezes, falava muito na Câmara Municipal, que é assim, ó, atrair o primeiro cliente é fácil. Cativar para que ele continue com você que é o difícil. E fazer com que ele venha visitar a Serra Negra é fácil. Fazer com que ele venha passar um final de semana, uma temporada, num segundo momento, aí é que é o difícil. E o ácaro da lixia chama-se erinose. Isso. Aí, Chicão, se você achar na internet aí, pode fazer uma matéria. Vamos fazer. Já pode. Eu disse para vocês aí de um trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, um trabalho sério, bonito, né? Que é a respeito do ciclo da água para uma outra cidade. Serra Negra também tem água. Vamos fazer esse trabalho aqui. Mas eles não vão procurar a gente para fazer documentário, não. Vamos fazer Pode ser. Estão impedindo até amigo da gente de vir aqui visitar a gente. Você acha que vão contratar a gente? É ruim. Ô, Júnior, fala uma coisa para mim. A gente estava falando também aquele dia na reunião sobre possíveis filiados do PV que saíram para se filiar à atual administração, e tem até uma informação de que um dos filiados vai assumir uma secretaria. Procede? Você está sabendo de alguma coisa? Como é que eu vou falar para vocês? É assim, ó, todos os partidos estão convidando pessoas para se filiar. Alguns que estão filiados em outros, mas a gente também está convidando. Agora mesmo convidei um aí, falei, ó, você veja aí, tá na hora. Quer vir? Porta está aberta. Tá? Mas eu não estou intimando ninguém. E também não estou prometendo nada, porque ninguém pode prometer nada, tá certo? Então, nesse tipo de coisa. Que realmente o Partido Verde perdeu um candidato em potencial a vereador, tá? Uma pessoa que a gente acreditava que ia ser um bom vereador, que era o Rodrigo Magaldi, porque a gente acredita que é onde ele pode chegar, né? O que aconteceu? Foi convidado, já colocaram na cabeça dele que é ele que vai ser o vice,
né? E sei lá, eu que mais prometeu para o moço que ele foi embora. É um direito dele, eu não posso fazer nada contra isso, mesmo porque cada um pode filiar-se a esse ou aquele partido. Foi-se. Que estão convidando outras pessoas? Estão, tá? Alguns são extremamente fiéis à linha do Partido Verde, são extremamente fiéis também, por amizade, a todos nós que estamos filiando ao Partido Verde e não estão saindo. Tem essa conversa de que um outro companheiro nosso foi convidado para assumir uma secretaria. Eu me comprometi com todos os membros do partido a procurá-lo pessoalmente para saber se é verdade ou não, se ele foi convidado mesmo, se ele vai aceitar o convite ou não. Mas falar para você com certeza que tal pessoa vai assumir a Secretaria de Obras ou vai assumir a Secretaria de Serviços Urbanos, não sei. Tá? Não sei mesmo. Então, aguardaremos. Tem mais gente entrando que saindo. A informação do... vamos passar o microfone pro Bob aqui, pô. Não, dá uma boa tarde pelo menos aí, Bob. Pelo amor de Deus. Ficar soprando, isso aí é jornalista, pô, também. Boa tarde a todos. Não, eu só um detalhezinho. Eu acho que tem mais gente entrando no PV do que saindo. E gente de qualidade. Só isso. Bacana. Com certeza. É isso aí. Ô, Chicão, tá no ponto a matéria que a gente fez aí? Então, solta pra gente. Vamos rodar a matéria aí da reunião do Partido Verde que aconteceu na última segunda-feira. O Diretório Municipal do Partido Verde se reuniu na última segunda-feira, 12 de setembro, no Salão do Cotrim Engenharia, para definir alguns assuntos relacionados às eleições do próximo ano. Cerca de 20 pessoas, entre filiados e simpatizantes da causa verde, estiveram presentes para discutir as direções que serão tomadas no pleito de 2012. Segundo o presidente do Diretório Municipal do PV, Júnior Dalari, nas últimas eleições, o partido cometeu um equívoco de última hora ao não fazer parte de uma coligação mais abrangente, fazendo com que nenhum vereador do partido fosse eleito apesar da boa votação obtida. Entre os assuntos discutidos durante a reunião, o tema meio ambiente foi o mais ventilado, onde os participantes falaram sobre a importância da implantação de projetos que visem a preservação e a manutenção do meio ambiente de forma sustentável. Além da causa ambiental, os participantes conversaram sobre o crescimento do partido na cidade através de novas filiações e sobre as articulações que visam uma reunião de forças com outros partidos, mesmo ainda sem nomes definidos. Segundo Dalari, ainda é muito cedo para se falar em nomes que deverão concorrer nas eleições. Estiveram presentes no encontro o ex-prefeito Sinésio Beghini, Roberto Izar, Zezo da Farmácia, João Guirelli, entre outros participantes de renome. Beleza. Júnior, é isso mesmo, né? Ainda é muito cedo para falar em nome, né? Isso daí acho que é um consenso de todos os partidos que estão evitando falar em nome, levantar nomes. Faz parte dessa estratégia política ou realmente é muito cedo ainda? Olha, Roger, eu tenho que dizer que ainda não se encerrou o período de filiações. Ou seja, as cartas ainda não estão nos baralhos. Tá? A partir do dia 30, ninguém mais pode mudar de partido. A partir do dia, com intenções eleitorais. Ou seja, se você estiver filiado no Partido Verde, no partido do PT, no PSB, você vai ter que disputar a eleição pelo PT, pelo PSB, pelo PV. Você não vai poder mais mudar. Tá? Então, falar em nomes até dia 30 é uma temeridade. Porque, de repente, eu digo que o Partido Verde vai indicar o seu Nelson Bompato, que é um colaborador nosso, que estava presente lá, que é uma pessoa que vem, aliás, deu uma sugestão muito boa na reunião passada, que a gente vai implementar, talvez já no começo da semana que vem. E o que acontece? Se eu disser que ele é candidato, amanhã ele muda de partido, porque ainda tem tempo, né? Como outros aí que saíram daqui, estão indo para lá, ou estão voltando, que é natural que aconteça, alguns devem voltar, né? Como é que vai ser? Então, candidato começa a ter seriedade em qualquer balão de ensaio que se solte no dia a dia para a população, a partir do dia 5 de outubro. Porque, mas não é dia 30? Calma. Dia 30 os partidos têm que comunicar ao TRE a lista de filiados.
No dia 5 de outubro, o TRE fecha, entre aspas, oficializa as listas. A partir deste momento, dupla filiação, aquele tipo de coisa. A partir desse momento, encerram-se as listas e aí não se pode mais trocar de partido com intenção eleitoral para 2012. Aí é que, se o Chico, se o Zé, se o Felisbino quiser ser candidatos, pode começar a acreditar. Embora, na minha visão, de quem já foi vereador, já foi presidente da Câmara Municipal, tem participação política, as conversas começam a ficar sérias. As conversas começam a ter uma densidade maior, que por enquanto está no namoro, tá certo? O noivado começa mesmo a partir de março. Aí que o pau vai começar. Aí você pode acreditar. Aí vai dar o que falar. Hoje é namoro, hoje é uma delícia. Ele está até pensando aqui que você a gente vai casando já, né? Já casou? Vou casar de novo. O padrinho tá isso. Então. A fase de namoro é uma delícia. Casamento é tão difícil. Eu acredito que a partir de março, realmente, aí começa a ficar sério. Não que as conversas não estejam sendo sérias, não é isso. É que assim, começa a ter densidade. É uma comparação. Deixa de ser namoro e já passa a ser um noivado. Tá certo. E a gente aí, o Chicão, tá pensando em diminuir o programa aqui para 2 vezes por semana. Depois de 5 de outubro, acho que a gente vai ter que fazer 2 por dia, viu, Chicão? Que vai ter o que falar aqui. Chicão, suas palavras finais aí. Desde que seja ao vivo, né, Roger? Desde que seja ao vivo, porque tem que saber fazer programa gravado. Agora é pra quem tem pau no gato mesmo. Agora parou esse negócio de ficar gravando, pedindo pelo amor de Deus, mudando o horário, porque não dá hoje, porque amanhã não posso. Daqui pra frente é como o tio Fábio fala, confusão e gritaria. Confusão e gritaria, que eu tô com dor no dente, que eu tô com coceira no dente, que eu tô com dor no cabelo, que o meu cachorro tá doente, acabou. Agora é ao vivo. Eu já tô até pensando no formato, Roger, que eu vou fazer aí, ó. Vai ser eu de um lado, você do outro e o entrevistado no meio. Legal. Se não tiver ninguém... Podia ter um cenário de octógono, né? Que nem no UFC lá. Não, que nem como chama aquele da cultura? Roda Viva. Aquele é muito legal, né? Então vai ficar. Se for ficar, vai ficar uma cadeira vazia aí no meio. Já tá declarado isso daí. Apenas agradecer, né, mais uma vez a presença do Júnior Dalari aqui nos nossos estúdios. Eu acho que ele sempre vem com muita propriedade, ele sempre sabe o que vai dizer. Como ele falou, ele pensa para falar, não são como outros que falam com o fígado, né? E ele está aí mostrando que realmente está à frente no PV e está a fim de melhorar a nossa cidade, diferentemente dos outros. E eu acho que uma coisa que ele falou no começo, que é muito importante, eu acho que eu também compartilho dessa ideia, eu acho que o caminho começa a clarear mais ou menos por aí, quando ele falou do André Padula, que também tem todo o meu respeito e toda a minha consideração. Uma boa tarde e obrigado pela presença, viu, Júnior? Isso aí. O Júnior vai ter cadeira cativa aqui, que nem o mestre André Padula. Júnior, suas palavras finais aí, fica à vontade, o tempo é seu. Obrigado mais uma vez pelo comparecer aqui. Eu é que agradeço o espaço, né, a possibilidade de estar aqui falando do Partido Verde, falando do que a gente pensa em termos de política para a Serra Negra. Queria deixar registrado que hoje é o dia do irmão, né? Eu vi isso mesmo. E quão bom é os irmãos viverem juntos em união, né? E é isso que a gente gostaria que acontecesse com Serra Negra, que toda a sociedade se considerasse irmã, né? E considerasse uma proposta para o município de Serra Negra, uma condição viável. Não adianta sonhar alto, não adianta criar planos mirabolantes se a gente não conseguir dar um primeiro passo. E enquanto não existir em Serra Negra o que a gente chama de continuidade administrativa, né, de sequência administrativa, nós vamos continuar virando em volta, tá? Para mim, é um carro que está atolado na lama. Só que o que acontece? Vem a administração e quer empurrar da direita para a esquerda. Vem a oposição e quer empurrar da esquerda para a direita. A população quer empurrar da frente para trás. O comércio e a hotelaria quer empurrar da trás para frente. Não sai do lugar. A gente precisa começar a aprender a caminhar junto, a ter um plano, um programa da cidade, que vai ter continuidade no tempo, uma sequência administrativa, onde a gente possa realmente falar: Serra Negra é uma cidade irmã, é uma cidade que vai
começar a ganhar mais espaço no circuito das águas, para que a gente valorize todo o circuito das águas. E não é querer ficar à frente dessa ou daquela, é querer crescer como um todo, é não perder espaço. Meus amigos, mais uma vez, Chicão, Roger, Bob, que aqui está presente também, a todos um grande abraço. E estamos aí à disposição, sempre que for possível, vão estar vindo aqui, vão responder uma pergunta, se o pessoal perguntar aí, volto a dizer, quem tem coragem de assinar o nome embaixo, pode perguntar qualquer coisa. Adoro isso. Chupa! Programa Opinião e Debate volta amanhã. Estive aqui com o Júnior Galari, presidente do Partido Verde de Serra Negra, o partido do nosso chroma key. Vocês não estão vendo, mas aqui é tudo verde, viu? Não se engana por esse estúdio aí, não. A gente volta amanhã às 16 horas aqui no Opinião e Debate. Fim de papo.